Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da 2CX. Eu sou o Bruno Frois, Head de Relacionamento, e hoje nós vamos falar de um tema super importante e do momento, né? Nós vamos falar sobre CX de alta performance. E para discutir sobre este assunto, eu trouxe dois especialistas aqui. Um é o Rodrigo Vieira, que é um executivo, referência no mercado, que tem mais de 18 anos de experiência, e ele trabalha ali numa lacuna aonde que a operação encontra a plataforma e para escalar isso em alta performance. E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, e também estamos com o Thiago, que é o diretor comercial aqui da 2CX, que também tem uma vasta experiência aí sobre o assunto. Então, vamos discutir aqui um pouco sobre isso. Primeiramente, eu quero agradecer a participação. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Thiago, também muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Freud, pelo convite. É uma honra imensa, ainda mais ao lado do Rodrigo aqui, que é uma personalidade aí, né? Sim. Olha, confesso para vocês aqui que eu estou honrado de poder conduzir esse bate-papo, tá? Então, para iniciar esse nosso bate-papo, eu quero fazer a primeira pergunta para você, Rodrigo. Como eu falei na abertura, né, você tem uma vasta experiência ali de 18 anos dentro dessa jornada ali de experiência com o cliente. E aí, você passou por várias etapas ali, né? E aí eu quero entender um pouco mais, e aí o que te move, né? O que te motiva a continuar buscando essa alta performance ao longo desse tempo? Esse nosso meio, ele tem algumas contradições no decorrer do tempo que a gente percebe que existe um padrão que se repete, né? Desde lá de trás a gente vê algumas contradições, por exemplo, no aspecto da tecnologia. Não é uma coisa fácil a gente conseguir oferecer uma experiência legal para o cliente e fazer isso conversar com o contrato dos nossos clientes, oferecendo uma jornada legal, conversar com o contrato, à mesma medida que você oferece elasticidade. É uma missão que tem que ter gente que entende da coisa por trás para fazer acontecer. Então tem uma contradição muito grande, né, ainda hoje, porque a gente está vivendo uma transição do modelo de volume para o modelo de dados, e a gente vê que ainda assim, com bot de IA, Speech Analytics, o pessoal tem uma tendência a tomar decisão no feeling. Então acho que tanto lá atrás, quando a gente insistia para falar com o cliente, e aí chegaram os órgãos reguladores e mudaram o nosso jogo. Aí a IA chegou como literalmente um salvador, e mesmo nesse ambiente todo a gente vê que o pessoal ainda não consegue. Se o relatório não tiver no conceito tal, eu não consigo tomar uma decisão, eu preciso cruzar tantas bases. Então a gente vê que ainda, independente da tecnologia, ela nunca foi o gargalo, esse mato sempre foi alto. Então, assim, enquanto existir esse tipo de oportunidade, vai existir um mercado amplo para a gente continuar atuando aí, continuar fazendo um trabalho de direcionamento legal para poder sair desse modelo de somente executar uma parte ali e cuidar da jornada do cliente efetivamente, e assim fidelizar o cliente na base dos nossos clientes. Né? Sim, eu concordo totalmente com isso. Você quer complementar alguma coisa, Thiago? Um ponto que eu vejo, né, do que o Rodrigo falou como eu faço a recuperação ou uma venda para o cliente, mas eu mantenho essa jornada, essa experiência positiva, né? A recuperação não é só da dívida, né? É a recuperação do cliente. Sim. Então, como que eu trago esse cara para uma mesa de negociação, para fazer isso de uma forma menos agressiva, menos estressante, com menor custo também, porque não adianta, né? A força bruta, às vezes eu só vou ter o custo de telecom. Hoje, as tecnologias permitem que a gente faça uma jornada mais inteligente, né? Eu lembro quando a gente começou o advento de WhatsApp na cobrança, foi colocado um canal a mais, e aí os primeiros indicadores mostravam lá 30% da recuperação fora do horário tradicional de cobrança. Você olhava aquilo, mas peraí, esse horário não tem ninguém atendendo, como que a gente recuperou nesse horário? E aí a gente começou a ver a autonegociação do cliente naquele canal do WhatsApp. E a gente fez até uma pesquisa na época, né, Freud? Cara, por que
você durante o dia não fechou e à noite você fez essa negociação. E aí um dos feedbacks que a gente trouxe de cliente final lá da ponta a dívida não é só minha, não sou eu que resolvo. Eu preciso chegar à noite, conversar com a minha esposa, verificar se a gente consegue pagar essa parcela e tal. Então, a gente, como tecnologia, entregou o Omnichannel. Para o cliente, a percepção foi: agora eu consigo pegar esse problema que eu tenho, discutir com a minha esposa e aí sim eu faço uma negociação onde eu já discuti e tenho certeza que eu tenho compromisso de pagamento disso. Então, eu cuidei da jornada efetivamente para esse cara, né? Eu quero pegar um gancho, Rodrigo. Você disse um ponto que eu achei bem interessante, quando você fala que quando sai a questão lá dos relatórios, e aí mesmo com dado aqui, a pessoa quer ainda trazer um pouco do feeling para análise e tal. E aí, eu queria falar um pouco agora sobre mentalidade, né? Porque quando vocês falaram, a gente tinha uma jornada de atendimento por voz. E aí, muitas empresas, com a entrada do multicanal, eles foram lá e incluíram dentro dessa jornada a parte de chatbot. E aí, muitas empresas acham que isso já é o suficiente para melhorar a experiência do cliente ali no atendimento. Só que aí, o que eu queria conversar agora com vocês aonde começa a eficiência operacional de fato? Inicia nos processos, na cultura da empresa e dos colaboradores ou na tecnologia? É tipo pergunta de prova essa, né? Tipo pegadinha. Acho que os três, a resposta óbvia, os três são importantes, cara. Mas não é tão simples quanto só colocar o chatbot ali, né? A gente tem que realmente entender o que a gente quer automatizar e não é só... Acho que o pessoal encara muito como é um projeto de TI. Né? Deixa que a galera técnica resolve. A missão é essa daqui, vocês aí que deem um jeito. A coisa tem que ter engajamento de todas as frentes, né? Do corpo diretivo, do pessoal técnico, para poder realmente funcionar. Então, se chegar a demanda, por exemplo, vamos criar um bot de voz conversacional. Tem que haver domínio do script. Você tem que entender do oi até o envio do boleto, até a resolução do problema se for saque, até a efetivação da retenção do cara, se for um cara perto do churn. Tudo ali a gente tem um ponto de fricção que precisam ser mapeados. Sim. E geralmente esse feeling precisa vir da operação. Vir da operação para as áreas técnicas e as áreas técnicas também conhecer um pouquinho da operação para a gente poder ter sincronia e fazer isso funcionar. Então, não encarar como um projeto de TI apenas, mas sim como uma coisa que vai começar pelo processo. Então, você tem que ter um processo limpo. Se você tiver algum ponto de fricção ali no teu dia a dia com o teu operador, você vai escalar esse problema. Eu vou botar bot ali, eu vou tornar em escala industrial uma coisa que está acontecendo com 2, 3, 4 agentes. Então, o processo limpo, primeiramente, a ordem ela importa dentro dessa tríade, né? O processo limpo, a gente ter o fator cultural, a comunicação, né? A gente sempre falou dentro da companhia que uma coisa comum na cobrança, né? Vamos mudar a estratégia aqui. Gente, vai começar a cair a fila de quebra agora. Atenção, hein? Essa frase do supervisor no meio da operação ali muda a mentalidade do operador. Então, é importante que o operador saiba. Exato. Então, se eu vou ter, por exemplo, um bot antes do meu atendimento com o meu operador, o operador também precisa estar sabendo. Às vezes o cliente chega e fala, eu estava falando com outra pessoa. Senhora, sim. A senhora estava falando com o nosso bot inteligente. Então, ele tem um contexto. É importante que ele entenda a estratégia para que tudo isso daí seja aculturado e ele faça parte da rotina da operação. E, por último, mas não menos importante, a tecnologia, né? Sim. Uma tecnologia, ela sempre existiu, ela não é um gargalo, mas se essas outras coisas não estiverem em linha, a gente tem um projeto que, infelizmente, nasce morto muitas vezes. Sim. Eu acho que faz total sentido e são complementares. É importante ter o apoio da cultura e mentalidade ali dos colaboradores para poder ter essa mudança e melhorar essa jornada. E aí, Thiago, eu quero te fazer uma pergunta, que essa pergunta eu acho que vai ser um corte legal para me ajudar a vender depois, tá? Estou trabalhando para vocês, isso, para variar nesse pouco. caso, isso. Tá bom.
assim, vai ser só para fugir um pouco, sabe, da regra. O que acontece? Vamos supor que as pessoas que estejam nos ouvindo aqui estão exatamente nesse estágio aqui que o Rodrigo trouxe, né? Ou seja, eles estão com um desafio ali de implementar CX na jornada, na sua operação. E aí, o que acontece? E aí eles estão se deparando com essa questão de tecnologia, cultura, processo, e aí simplesmente ele não sabe exatamente como seguir. E aí, como que a 2CX ela pode apoiar esse gestor nessa parte de arquitetura para simplesmente organizar a casa, trazer a maturidade de dados, de informação, de estrutura, né, para poder tocar esse projeto e aí ir passando por soluções, né? Ou seja, para conseguir apoiar ele que tem esse desejo de simplesmente melhorar a performance dele através do CX, aí envolvendo, por exemplo, discador, IA, chatbot. Eu vou responder isso que você falou para não perder o seu corte. Tá bom? Depois eu volto para complementar a trilha do Rodrigo, que eu acho que foi bastante interessante. Frois, a 2CX, além de plataforma, que é uma das plataformas mais reconhecidas do mercado, mas isso só hoje não é diferencial. Você precisa ter um trabalho consultivo junto com os seus clientes. Então a 2CX oferta, junto com a parte de plataforma, toda uma parte de consultoria em termos de implantação, em termos de qual a melhor ferramenta, o que é adequado, inclusive no acompanhamento dessa implantação e dos resultados de performance. Sim. Então, ele ajuda no desenho da trilha, do acompanhamento e saber que você está conseguindo extrair o melhor da ferramenta e atingindo os seus objetivos. Perfeito. Então, é um trabalho de início, meio e fim. Perfeito. Né? Não à toa que eu e você estamos desde a venda até a entrega, para garantir que aquilo que a gente vendeu no início está sendo concretizado na ponta. Sim. Para que, de fato, a gente entregue valor para o cliente. Perfeito. Ficou bom o corte, Frois? Ficou bom. Acho que vai dar para vender. Agora eu vou complementar um pouquinho do que o Rodrigo falou. Eu acho Saboado, que né? a questão de você andar com tudo isso junto, cultura, processos, pessoas e tecnologia é muito importante. Como você denunciou no começo do vídeo, a gente tá um pouquinho velho, né? Já há bastante tempo no mercado. Então, eu já vivenciei bastante situações diferentes. Equipes muito maduras, processos bem desenhados e que o cara perdia por falta de ferramenta. Porque o sponsor não entendia que precisava investir, então ele usava a tecnologia mais barata e, cara, por mais que essa equipe fosse boa, madura, não consegue entregar alta performance porque ele não está com as ferramentas que têm o melhor desempenho. O contrário também é verdade. Já vi situações onde o cara tem a melhor ferramenta do mercado, a 2CX, obviamente, mas pecava muito em processos e pessoas. E sozinha a tecnologia não resolve. A gente, obviamente, ajuda no processo de construção, de ajudar o desenvolvimento das equipes, mas precisa ter um nível de maturidade adequado para que as coisas andem juntas e a gente consiga, de fato, obter os resultados esperados. Só complementando a minha frase, inclusive, né? Eu falei que tecnologia nunca foi um gargalo. Obviamente depende muito da tecnologia, né? A gente está cheio de parceiro por aí que o cara não consegue parar em pé e realmente é complicado. Partindo do princípio de que você tem uma solução boa, uma 2CX da vida. Isso que eu ia falar. Eu ia falar mal acostumado, mas não. Você ficou bem acostumado, né? Exatamente, cara. Com a tecnologia 2CX que nunca te deixou. Estou acostumado mão, né? a ter um aparato ali de alta disponibilidade, de uma equipe de suporte que funciona. Se você precisa de um projeto novo, a galera tá ali, vai saber te orientar. Então, é crucial. É importante, já que estamos nessa Você fase. Tem mais um corte aí. Exatamente. Aí eu já quero. Eu e o Rodrigo trabalhando para você agora. Eu já quero Já fechar tá valendo dizendo a o cerveja. seguinte. Então, se você está em busca de uma empresa que vai te apoiar nessa parte de tecnologia para alcançar uma jornada integrada de alta performance, procure a 2CX. O meu time com certeza vai te atender e nós vamos te apoiar nesse projeto para que você alcance o resultado que você espera. Tá bom? E aí, o que eu gostaria de conversar com vocês? O nosso tema agora é sobre alta performance. E aí, o assunto que está no hype é IA. Então, assim, estamos implementando a IA no atendimento. E aí, com isso, cada vez mais aquele atendimento reativo não está fazendo o menor sentido. Né? E aí, o que acontece? Rodrigo, eu entendo que principalmente a sua experiência ali, você tem feito e tem conduzido uma construção de ecossistemas de automação, de inteligência, de dados, e você já tinha isso, e aí com a chegada da IA,
você tem melhorado cada vez mais esses processos. E aí o que eu quero entender agora é aonde que a IA muda de fato a produtividade do time? Você acha que a IA ela veio numa proposta, por exemplo, de atender mais rápido ou de atender melhor? Acho que os dois, né? Acho que tanto mais rápido quanto melhor. Tem umas coisas que a gente tem lido, né? Você falou do hype aí, tem geralmente pessoas em alguns grupos que tentam itar, né? E falam os cavaleiros do apocalipse que a gente gosta de ver nos grupos lá. Esses dias um cara falou uma coisa, mas isso aí me fez pensar, isso ficou na minha cabeça. Ele comentou que o contact center que não transacionar do atual modelo de volume para o modelo de dados, né, para um hub de processamento de dados de fato, esse cara vai deixar de ser competitivo. E ali eu tenho que concordar. Tenho que concordar com ele, porque acho que a gente, no modelo tradicional, infelizmente, não performa mais. E os órgãos reguladores aí estão em cima e ficou caro, né? Então, a gente precisa transcender esse modelo aí. Então, hoje, com ferramentas de Speech Analytics, bot de IA, primeiro que você consegue estandarizar o teu atendimento. Então, hoje, se eu tenho ali, por mais que eu tenha um baita de um operador, cara com energia, um cara bem treinado, um cara que não falta, esse cara vai atender 200 chamadas por dia, mas ele não vai dar a mesma intensidade nas 200. Exato. No final do dia, a energia dele não tá igual quando ele começou, né? O cara vai ter dia ruim, o cara vai ter viés. Então, assim, tem particularidades ali que o meu melhor operador ainda assim vai ter problema. Mas não somente nesse caso, né? A IA ela vai estandarizar e conseguir multiplicar esse operador ótimo sem teto, sem limite de teto. Então, se eu estou com uma operação de saque e eu preciso, por exemplo, ter operadores novos para dar conta de um volume, uma Black Friday, por exemplo, eu não consigo em 48 horas contratar 200 pessoas. Mas com um bot hoje a gente consegue. Então, o problema grande do pessoal do WFM é resolvido com isso. Sim. Cobrança. O cliente teve um problema numa EPS dele que caiu o link do cara e ele está sem conectividade. Mas ele precisa naquele mês, naquele dia em específico, 5º dia útil, o cara precisa garantir o recebimento e a EPS que ele contava não vai trabalhar. Vamos mover toda essa carga aqui, vamos colocar na outra EPS parceira. Mas e operador? Cara, eu consigo escalar com IA rapidamente. Perfeito. Então, assim, acho que as duas frentes aí com a IA, a gente consegue resolver problemas clássicos com total governança, com segurança, compliance e tudo mais. Então, vem para realmente revolucionar efetivamente. Né? Legal. Quer complementar, Thiago? Tá ficando difícil. Toda vez que você faz a pergunta pro Rodrigo, eu tenho que complementar. E o Rodrigo é fera. Fica cada vez mais difícil. Mas eu vou sempre tentar buscar alguma coisa, né? Eu acho que produtividade é indiscutível. Sim. Indiscutível. E aumenta a produtividade. No nosso segmento não é diferente, né? Como o Rodrigo falou, você consegue escalar, dar muito mais agilidade para você crescer a operação, trabalhar nessa sazonalidade. Então, isso já é... Acho que não tem nenhuma dúvida, mas eu acho que ainda existe dúvida das pessoas sobre qualidade. Eu gostaria de ter um atendimento mais humanizado, eu vou pôr IA. E aí, Fraz, eu vou contar o caso, que eu sei que está ficando repetível, eu já falei isso várias vezes, mas é o caso mais emblemático que eu vejo de atendimento de IA humanizado que a gente teve, né? A gente tem uma operação aqui de energia, onde o cliente ligou, eu acho que eu não te contei isso, é legal. O cliente ligou e era uma mulher, ela falou assim, olha, eu tô sem energia, eu queria saber que hora que restabelece a energia. E aí a IA atendeu, falou, olha, a previsão de retorno é em 2 horas, tal, e deu a previsão de retorno. A mulher falou assim, olha, eu preciso sair com a minha filha, ela tá doente, eu preciso sair, meu portão é automático, é elétrico, eu preciso de energia para poder sair. O que um humano responderia nessa situação? Normalmente ele responderia assim, olha, sinto muito, mas a previsão de retorno é em 2 horas e tal, seria essa a resposta. Sabe o que a IA respondeu, Rodrigo? Senhora, 90 e poucos % dos portões eletrônicos têm abertura manual. A senhora tentou abrir manualmente? E aí a mulher falou, verdade, meu marido faz isso quando ele tá aqui. E ela falou, obrigado, e desligou com o problema resolvido dela. O problema dela não tinha nada a ver com falta de energia. Sim. Tinha a ver com a filha dela doente que precisava sair.
Então a IA foi mais humanizada do que um atendimento humano. Então é isso que eu falo assim, cara, você traz para o atendimento outras variáveis que hoje a gente não resolve no dia a dia normalmente. Thiago, mas o humano poderia ter essa sacada. Poderia, mas você depende de uma ação espontânea daquele cara fazer esse tipo de coisa. Então, sim, é possível a gente aumentar a produtividade e ainda garantindo a qualidade que está melhorando o seu NPS, Frois. Sim. Eu gosto muito desse exemplo e eu acho que faz total sentido, porque muitas vezes a operação, ela segue ali o script, né? E ali, quando tem uma pergunta que sai um pouco do script, às vezes ele fica um pouco não sabendo exatamente como agir, e aí a IA, por exemplo, nesse exemplo, ela trouxe uma resposta que resolveu o problema do cliente e com certeza a satisfação dele ficou muito boa sobre isso. Deixa eu fazer só um complemento interessante, isso daí que você comentou, cara, e que o Thiagão falou também. Acho que com essas ferramentas de Speech Analytics hoje, e falando ainda dentro dessa transação de modelo, né? Dessa transição de modelo, do modelo de volume para o modelo de dados, hoje é muito importante que com essas ferramentas de Speech Analytics, com análise de intenção, análise de sentimento, hoje essas tipo de informação morria ali no operador, né? Exatamente. A cobrança, o cara fala, vou pagar depois que eu vender a minha bicicleta. Para o operador isso vira uma ocorrência genérica ali, sem previsão de pagamento, porque ele fica limitado, geralmente ao follow. Minha escola é cobrança, eu estou dando exemplo de cobrança, que é um exemplo fácil, né? E esse tipo de análise de sentimento, de intenção, com o Speech Analytics, você consegue transformar num insumo estratégico. Então, você consegue clusterizar os seus clientes de acordo com esse tipo de gatilho. O que antes morria lá na PA e não chegava nem no supervisor, consegue pegar essa flagzinha dentro do seu CRM, categoriza, cria um filtro específico para isso e aciona esses caras que você já sabe que tinham uma intenção, pelo menos, de fazer o pagamento, mas naquele momento que você acionou, você não tinha essa possibilidade de agendar. Então a gente resolve um outro gargalo que existia e que agora a gente consegue estandarizar. Boa. Eu vou até pegar esse gancho para a gente abordar um assunto bem importante. O que acontece? O mercado tem utilizado bastante... Já entendeu que precisa colocar a IA no atendimento, né? Então, voz, texto com IA. Só que aí, Rodrigo, você trouxe uma questão ali de insights, referente a um pouco de sentimento, e aí me traz também que a IA generativa, ela pode apoiar também o gestor, né? E aí, o que eu penso? E aí, Thiago, você pode até... também pode gerar um outro corte aqui, mas assim, como que o gestor ele consegue utilizar esses insights, que basicamente são superpoderes, que ele adquire ali utilizando as informações que vêm e esses insights que vêm da IA, do atendimento, porque além da linha de atendimento do operador, a gente também colocou, por exemplo, dentro dos nossos produtos, a IA embarcada na parte de gestão. E um exemplo deles é o Speech Analytics, por exemplo, que ele traz ali, quando você coloca uma gama de chamadas ali, ele te traz os insights de ações estratégicas, né? E aí, Thiago, hoje, com esses insights que vem da IA generativa, a solução, as plataformas, elas conseguem proporcionar para o gestor um ambiente onde ele consegue agir em gargalos operacionais antes mesmo da operação sentir. Então, eu queria que você comentasse um pouco para a gente a respeito de como que o gestor ele consegue atuar nesta frente, também utilizando a IA generativa. A 2CX tem se preocupado muito em gerar tomada de decisão rápida para os nossos gestores em todas as ferramentas. Eu vou escolher duas aqui para falar, que eu acho que tiveram ganhos muito relevantes nos últimos meses com IA embarcada nelas. Primeiro do Manager 10, eu acho que os dashes que a gente tem proporcionado para os clientes vai dando panorama em tempo real para o cara, para tomada de decisão, do tipo, olha, o cara está buscando a ocupação de 85% e ele não está atingindo, a IA vai buscando automaticamente essa ocupação e se não está conseguindo, já dá os insights ali para o gestor na hora
para que ele possa fazer os ajustes. Olha, está faltando canal para que você consiga, ou o mailing já executou tantas vezes, você precisa higienizar. Então, ele consegue dar insights muito rápido para que ele possa fazer uma adequação da estratégia dele de forma assertiva, né? Então, estou dando um exemplo aqui direto, né, do Manager 10, mas tem vários insights hoje. Os nossos painéis promovem muito isso para o supervisor ou para o gestor ou para o planejamento tomar uma decisão muito rápida baseada em informações que é enriquecida através das análises de IA do Manager 10, né? E eu acho que o outro que está muito legal, que tem ajudado muitas operações, é o nosso Speech Analytics. E aí, tanto para trazer os insights, Rodrigo, como você falou, para a operação, como é que está o comportamento, quais são as ofertas que os clientes estão falando de negociação que a gente poderia aproveitar, né? Você deu o exemplo lá do cara que falou que ia vender bicicleta. Eu, como vendedor, já queria fazer uma parceria com o Mercado Livre e anunciar a bicicleta dele ali para vender. Mas, viajando um pouco menos, às vezes o insight é assim, cara, eu não consigo pagar esse valor. Eu consigo pagar só R$80 por mês. E você não tinha uma oferta de R$80 por mês. E aí, com essa massa de análise do Speech Analyst, você pode olhar e falar assim, olha, o que está desenquadrando para você não conseguir a negociação é o valor da parcela. Então, se você mudar a sua parcela para X, você conseguiria recuperar mais 15% aqui das pessoas que topam esse tipo de negociação. Então, isso é um ganho que seria muito mais difícil você conseguir. Hoje, com o Speech Analytics, você consegue trazer isso muito mais pronto. Informação, né, que antes você perdia no volume de dados que você tinha. Exatamente. Né? Hoje você já traz isso muito mais concentrado para que você faça a tomada de decisão. Sem contar a automação da própria monitoria, né? Então você faz isso de forma automática, você tem esse ganho e traz isso muito mais rápido para a operação. Você descobrir qual operador que está num dia ruim, você traz isso já para o front. Sim. Então, tudo isso é ganho que você traz para o gestor, que antes ele demoraria talvez 3, 4 dias para perceber que ele ia monitorar a chamada do operador. Agora não, ele tem pouco tempo depois que o operador fez, ele já consegue recuperar essa informação e ter esse insight de que tem um problema ali naquele cara. E aí, às vezes, o cara tira o operador para um feedback e vai perceber que esse cara está com um problema porque a filha está internada e ele não falou por medo. Cara, pelo amor de Deus, vai para casa que você não está agregando aqui, né? Você está piorando, então vai cuidar do seu problema pessoal e depois você volta e volta efetivamente para a operação e volta inteiro para o negócio. Boa. Eu acho que vou aproveitar esse gancho da sua resposta para conduzir a próxima pergunta aqui para o Rodrigo, tá? Rodrigo, eu sei que você tem uma expertise grande ali de implementar operações do zero. E aí, uma das preocupações operacionais ali é, principalmente para o gestor, tomar uma tomada de decisão rápida é ter a informação em tempo real. Né? Ou seja, né, você saber exatamente o que está acontecendo na sua operação naquele momento, para que a sua decisão seja assertiva, ela é fundamental. E aí, eu te pergunto, como que, na sua visão, como que a escolha da tecnologia certa influencia no resultado e até para apoiar a liderança ali a buscar uma alta performance? Totalmente. Acho que a escolha da tecnologia ela é super importante, porque a gente estava comentando, né, mais cedo aqui antes do podcast, até falamos aqui no podcast sobre soluções que são instáveis, né? Eu sempre acreditei muito em funções e responsabilidades muito bem designadas. E a tecnologia, o fornecedor também tem que ter as responsabilidades muito bem designadas. O que ele tem que oferecer como mínimo? Uma ferramenta estável, uma ferramenta com boa elasticidade. Eu preciso crescer minha operação, preciso reduzir minha operação e eu quero fazer isso daí sem ter comprometimento da minha performance. Eu preciso ter bons relatórios, eu preciso ter uma boa UX. Tem ferramentas que, por exemplo, para monitorar o operador é numa tela. Eu preciso parametrizar a campanha noutra tela. Preciso importar meu mail numa outra tela. Cara, isso é complicado, né? Quando a gente tira isso e coloca numa ferramenta mais fácil, onde eu consigo ler as informações com uma facilidade maior, eu tiro essa responsabilidade do supervisor, do gerente, do pessoal de planejamento, de ficar puxando base, navegando em um monte de tela, e aí essa ferramenta não funciona legal na minha máquina porque eu preciso que o pessoal da TI libere não sei o que no meu perfil que impede isso aqui de funcionar direito. Legal.
a gente sabe os problemas do dia a dia, né? Sim. Então, quando você tira esses pormenores que um bom fornecedor já consegue entregar de pronto, você libera tempo da galera cuidar do que realmente está ali. Que é importante, que é treinar o operador, Sim. quer fazer estratégia, Sim. quer cuidar do negócio especificamente, né? Então, escolher uma tecnologia boa que funciona e que realmente entrega, ela é um ponto de princípio fundamental. Legal. Quer trazer um ponto? Não, acho que o Rodrigo já vendeu bem aí. Para complementar, acho que o único ponto é essa escolha de um parceiro tecnológico tem que ser um parceiro que joga junto, né? O que eu quero dizer com isso o Rodrigo falou aqui de UX, né? De a interface tem que ser amigável. Isso é uma coisa que a gente preza muito, né? E aí, Freud, linkando com a sua pergunta de tomada de decisão rápida e tal, a gente fez um trabalho com os nossos clientes, inclusive com o Rodrigo, nos ajudou, de consolidar todas as informações, por exemplo, de uma fila em uma única tela. Onde a gente chama até painel de autodiagnóstico, é isso, né, Freud? Exato. Que em uma única tela, a pessoa que está pilotando consegue ver todas as configurações que, às vezes, estão espalhadas em 2, 3 telas, ele consegue ver em uma única tela. Isso faz com que ele entenda o que está acontecendo, o porquê está acontecendo, e mais, consegue mudar rápido e resolver a trilha daquele caminho que ele está percorrendo. Perfeito, perfeito. E aí, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu queria só fazer a última pergunta para o Rodrigo. E, Rodrigo, eu vejo que o CX, cada vez mais, ele veio para ficar e cada vez mais as empresas estão preocupadas ali com essa jornada de atendimento, com a experiência do cliente. E aí eu queria saber um pouco como que você enxerga que vai ser o futuro do CX? Quais são, quando você olha dentro dessa jornada, né, dentro de todas essas evoluções, quando você olha para frente, como que você enxerga que vai ser esse futuro? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Acho que a gente já vem filosofando sobre isso daí pelo menos desde 2017. Sim. Quando surgiu lá o conceito de multicanal e aí depois a gente evoluiu para o omnicanal, onde você centraliza tudo em uma única plataforma efetivamente. Mas acho que especificamente no Brasil, é um país que tem um mercado continental, não é tão simples clusterizar, a gente sabe disso daí. Não, tem cliente que até hoje não consegue largar o seu. Tem serviço que eu não consigo resolver se eu não ligar. Tipo, tiver um problema com a minha internet, eu não vou conseguir falar pelo WhatsApp lá, é muito ruim. Então eu ligo e eu consigo ter um sucesso maior. Mas acho que quando a gente fala do futuro, né, a visão mais elegante que eu consigo imaginar hoje se fala muito do canal, né? Eu tenho que estar presente na voz, eu tenho que estar presente no WhatsApp, eu tenho que estar presente no Instagram. Acho que tem que sair do canal e pensar muito mais em momento. Acho que é para esse rumo que a gente vai caminhar. Então, eu vou entender o contexto do cliente. Eu vou saber qual é o momento certo, qual é o canal certo, qual que é a oferta certa se eu for cobrar, qual que é a solução certa, eu vou me antecipar ao problema que ele teria. Se o cara ficou em débito, tá em débito porque vamos supor que é uma operação de saque. Tem alguns problemas ali que a gente sabe que por histórico o cliente começa a atrasar se ele começa a ter problemas na prestação do serviço. Cara, vamos tentar mitigar já a solução do problema aqui antes de rolar o ponto de fricção. E já vamos tentar matar isso aqui na raiz. Então, acho que a IA ela vem para organizar esse mundaréu de dados e realmente fazer a jornada do cara ser muito mais fluida, né? Então, esse contexto, acompanhar ele independente do canal. A gente falava muito lá no passado, você está andando no metrô e do nada você ficou cheio de gente do seu lado, você quer sair da voz e você quer continuar em outro canal sem precisar confirmar nenhum novo dado, exatamente de onde você parou no outro canal e transacionar para outro. Então, esse acompanhamento do contexto do cliente, independente do canal onde ele está, eu acredito que é o futuro do CX. Eu acredito que é para onde a gente consegue dar a solução mais elegante com toda essa tecnologia que a gente tem à disposição hoje. Né? Perfeito. E aí, para isso, né, para que a gente consiga, uma vez que nós estamos falando aqui, da gente interagir com o cliente no canal que ele preferir, que ele se
encontra no momento, como você disse ali, mais à vontade para discutir, requer ali uma arquitetura e uma organização de dados muito importante, né? A gente conseguir gerar ali uma base, né, de dados que seja absoluta para a convivência e interação do cliente é algo que é o desafio, né, das plataformas e das soluções que interagem. E aí, o que eu acho que é o ponto importante é quando ele migra, né, de canal, a experiência para ele tem que ser invisível, né? Ou seja, ele migrou e ele não... porque assim, uma vez que ele migra de voz para texto ou de texto para e-mail, e ele tem que passar todas as informações, ele tem que passar o CPF de novo, o atendimento de novo, isso quebrou. Houve uma ruptura da jornada de atendimento dele, né? Então, para isso, ou seja, nós estamos falando de canais e dados e arquitetura e organização disso, como você disse, dentro desse contexto. E aí... Para isso, Thiago, eu gostaria que você explicasse um pouco como que a 2CX ela trabalha na organização dessa integração, nessa arquitetura, para a gente poder proporcionar para esse cliente essa jornada integrada e invisível. Ou seja, o cliente ele realiza esta migração conforme o momento que ele está e fica imperceptível e ele é bem atendido através dessa escolha que ele teve. Acho que são duas soluções aí, Frois, que eu vou falar, que a gente ajuda bastante. Uhum. Primeiro é a nossa solução Omnichannel. Sim. Né? E aí, muito se fala no mercado de Omnichannel, Rodrigo, e poucas plataformas entregam de verdade Omnichannel. A maioria entrega Multichannel. Né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é assim, a 2CX tem um Omnichannel de verdade. Então a nossa solução consegue fazer isso que você falou já não nativo. Não é puxa-saquismo, mas eu vou concordar com você, cara. Estou atendendo o cara na voz e transfiro para o WhatsApp, continua a jornada. Uhum. Isso tudo funciona de forma fluida e transparente. Inclusive, muito importante, o operador, quando ele recebe uma chamada do ativo, por exemplo, ele consegue ver todo os acionamentos massivos que o cara teve. Então, eu vou ofertar aqui um parcelamento para ele, ou vou ofertar à vista. Deixa eu olhar. Ele já teve 4 ofertas massivas à vista e não aceitou nenhuma. Então, vou direto no parcelamento, que eu já vou ser mais assertivo. Então, torna isso extremamente fluido, Frois. Uhum. O outro é o 2CX Flow, onde eu consigo fazer uma régua de acionamento omnichannel e baseado na última interação. Isso que é o grande diferencial da solução. Então, ele consegue enxergar que o Frois interagiu no determinado canal, teve uma interação e baseada nessa interação ele vai para a próxima. Vou explicar um exemplo prático que um cliente nosso fez, que ele apelidou de Hot CPC. Uhum. Ele fez uma abordagem no WhatsApp, aonde o cliente entrou, está simulando a dívida dele. Então imagina você, Rodrigo, abriu o celular, entrou lá, você quer negociar uma dívida sua, você simulou uma opção, 2 opções e parou. E colocou seu celular do lado. Né? Mas você está pensando na dívida, você acabou de simular e não fechou nada. Esse cliente colocou um gatilho do 2CX Flow, que ele apelidou de Hot CPC, que ele dispara um acionamento por telefone, conecta você no operador na hora e o operador fala: oi, Rodrigo, vi que você estava simulando minha dívida no WhatsApp e não fechou. O que está faltando para a gente fechar esse acordo? Perfeito. Sabe, é você dar essa conexão rápida e tomar a decisão. Então, eu queria fechar dizendo o seguinte: tecnologia para isso, a 2CX já entrega. Sim. Para fazer isso, o atendimento omnichannel de verdade, fazer o CX de verdade. O que eu sinto muita carência nesse mercado são pessoas que consigam implementar essas jornadas, fazer com que o sucesso de fato aconteça. Tem uma carência grande de profissionais que conseguem fazer o desenho e entregar isso. Legal. Então, chegamos ao fim de mais um videocast aqui da 2CX. Quero agradecer imensamente ao Rodrigo Vieira, que é internacional nosso podcast hoje, viu? Ele veio lá de Curitiba para cá para fazer essa gravação conosco. Então, muito obrigado pela sua participação e por esse bate-papo aqui super enriquecedor, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite e a participação. Também quero agradecer ao Thiago, mais uma vez aqui de estar conosco, pelas suas contribuições que foram muito bacanas. Eu tenho certeza que ajudou a linkar a necessidade e a dor que o cliente tem e ter uma visibilidade ali, que tem uma luz ali no fim do túnel, tem uma plataforma que ele consegue contratar e
e apoiar ele nesse desafio. Então, Thiago, muito obrigado por toda a contribuição no videocast de hoje. Obrigado a você pelo convite, Frois. Rodrigo, obrigado aí Que agradeço. pela parceria aí. E espero que a gente consiga gravar outros aí em breve com conteúdos bastante relevantes como foi o de hoje. Vai ser um prazer. Que bom, muito obrigado, viu, gente? E para você que nos acompanhou até agora, aqui na tela eu vou deixar um QR Code, porque se você ouviu um pouco aqui sobre essa jornada e aí fala, como que eu consigo implementar esse tipo de tecnologia de ponta na minha empresa? Escaneia, aponte o seu celular aqui no QR Code, aqui, aí vai te apontar para um bate-papo aqui com o meu time, um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo e te apoiar a desenhar essa jornada aí de alta performance utilizando as soluções A2CX, tá? E também, para você que ficou aqui conosco, siga nas redes sociais, então, @2CX oficial, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, no TikTok e também aqui no YouTube, tá? Então, se inscreve no canal e até o próximo videocast. Muito obrigado, gente!